Acho que nós já estamos ao vivo. Uma boa tarde para todos e para todas que vão acompanhar mais esse evento da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. Agora nós vamos enviar o convite, uma solicitação para participação do nosso convidado de hoje, eu diria um convidado de honra. Beleza, vai dar. Acho que o ministro está se conectando. E aí? Deu certo, Noêmia ministro. Porto, que bom estarmos juntos. E aí, aqui. como está o senhor? Tudo bem? Bem, aqui, quarentenado ortodoxamente, numa boa, na Muito medida bem, do ministro. possível. Mas, embora o senhor dispense apresentações, eu gostaria e faço questão de apresentá-lo, né? O sergipano Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, um jurista, advogado, magistrado, professor, poeta, mas eu gostaria de acrescentar, ministro, um humanista como poucos. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2013 a 2012, deixando um legado para todos nós, magistrados e magistradas do Brasil todo, um legado de um conhecimento constitucional, de um apego à democracia de 1988, como poucos. Foi presidente do Supremo, presidente do CNJ em 2012 e também professor da Universidade Federal de Sergipe. Ministro, o senhor que é para nós uma figura nacional, eu gostaria de agradecer, em nome dos quase 4.000 magistrados e magistradas do trabalho de todo o Brasil, que são representados pela ANAMATRA, para o senhor ter aceito o nosso convite. Conversamos um pouco antes, né, ministro, e aí eu tinha até dito para o senhor sobre essa questão do título, quer dizer, do objetivo do nosso diálogo constitucional aqui, que era justamente falar sobre os créditos trabalhistas como créditos de natureza alimentar. Dissemos isso, ministro, porque nós, da Justiça do Trabalho, vivenciamos um debate extremamente polêmico sobre a questão da correção dos créditos trabalhistas. Até então, créditos que vinham sendo atualizados pelo fator da TR, que sabemos está zerada desde 2017. A reforma trabalhista, a Lei 13.467, uma lei infraconstitucional, de certa maneira tentou impor esse fator, o fator da TR, como um fator de correção. Os juízes e as juízas do trabalho, os desembargadores, desembargadoras, ministros e ministras, fizeram aquilo que é da nossa tradição republicana federativa, isto é, o exercício do controle difuso de constitucionalidade. De maneira que, em diversos processos, os magistrados afastavam a aplicação da TR em favor de um índice que representasse concretamente alguma correção. Recentemente, a maioria absoluta do Tribunal Superior do Trabalho, no incidente de inconstitucionalidade, feito na forma do artigo 97 da Constituição, se inclinava com uma maioria absoluta, uma maioria ampla, pela inconstitucionalidade desse índice, ainda mais considerando que os créditos trabalhistas têm natureza alimentar, ainda quando chamados de indenizatórios. Todavia, antes que esse debate pudesse ser concluído na mais alta corte da Justiça Laboral do Brasil, uma liminar na DC número 58 de Sua Excelência, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, promoveu, num primeiro momento, a suspensão de todos os processos do país em que a discussão envolvesse a questão da correção desses créditos. Posteriormente, 48 horas depois, mais ou menos, o ministro, atendendo em parte um recurso da Procuradoria-Geral da República, manteve a própria decisão, mas prestou alguns esclarecimentos na tentativa de demonstrar que não estaria suspendendo os processos trabalhistas, mas, de certa forma, com uma decisão monocrática, impondo a aplicação da TR. Toda essa discussão, ministro Aires, parece ser uma discussão sobre índices de correção, mas eu acredito que ela é uma discussão maior. Ela é uma discussão sobre qual é a nossa compreensão no regime democrático de direito
daquilo que nós chamamos de trabalho humano. Qual é o seu contexto constitucional? E a conversa que eu gostaria de ter com o senhor é exatamente sobre isso, sobre a visão constitucional mais abrangente, a ideia da Constituição. Eu adoro essa expressão do senhor, a ideia da Constituição como um continente, nesse que é o paradigma do Estado Democrático de Direito. Muito bem, muito gosto de estar com você, presidente Noêmia Porto, com os nossos assistentes todos, está falando de alguma forma, de alguma maneira, de alguma forma para magistrados do trabalho, advogados do trabalho, falo da justiça, do sistema de justiça do trabalho, membros do Ministério Público. E você já antecipou um pouco a minha resposta. Eu costumo dizer assim, essa vida nossa contemporânea, mais do que antropocêntrica, datacêntrica, né? Hoje nós vivemos plugados na internet, numa vida mais virtual do que real, né? Visto que a internet nos habilita a buscar informações tão instantâneas quanto em escala mundial e de caráter materialmente ilimitado, né? Todas as matérias hoje você pode pesquisar na internet. Porém, a internet traz problemas, e sérios. Basta pensar nas robotizações, nos algoritmos malfazejos, algumas categorias deles, ou alguma categoria dos algoritmos, a robotização de mensagens, os hackers, as fake news. Então, o perigo mora ao lado, nessa vida datacêntrica de hoje em dia. Mas a solução também mora ao lado. E para nós da área jurídica, sobretudo, ela tem nome: Constituição. E para o país também, Constituição. Porque nós temos a felicidade de contar com uma Constituição, primeiro, elaborada democraticamente, por Assembleia Nacional Constituinte, eleita pelo voto popular, etc. Segundo, de fora parte, aquele terço dos senadores, chamados à época de biônicos. Temos uma Constituição que, além de elaborada democraticamente, consagra a própria democracia como a menina dos seus olhos, principiologicamente. A menina dos olhos da Constituição é a democracia. Está dito isso no preâmbulo da Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, com todas as letras. No artigo 1º, cabeça, diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em Estado Democrático de Direito. E vem os fundamentos do Estado Democrático de Direito: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, uma estrela feérica de 5 pontas, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. No artigo 3º, nós temos o Estado de Direito Democrático, ou seja, a população, o povo, em última análise, como destinatário desse direito brasileiro. Claro que é por implicitude, não está escrito assim, direito democrático, mas logicamente sim, por inferência sim. E vem os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que todo mundo conhece, não é? Construir uma sociedade livre, aí vem o que nos interessa, sobretudo: justa, constitucionalismo social e solidária. Para dar conteúdo a esse objetivo de uma sociedade justa, vem o artigo, esse mesmo artigo 3º, já no inciso de número 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as distâncias, tanto regionais quanto sociais. Então, é uma Constituição humanista, filosoficamente, democrática, politicamente
e civilizada culturalmente. O melhor dos mundos. O nosso desafio é fazer dessa melhor normatividade constitucional a melhor experiência de vida. E por isso você disse bem, eu recorro sempre à Constituição. E no âmbito da Constituição, lembro, olha, o princípio dos princípios, volto a dizer, é a democracia. Democracia como princípio continente, como princípio dos princípios, de que tudo mais é conteúdo. Então, essa Constituição nos torna um povo juridicamente primeiro-mundista, um povo feliz juridicamente, e a gente não sabe disso. Você está falando de um impasse entre dois critérios de correção da moeda, em matéria de créditos trabalhistas. Uma dicotomia, não é, entre o ATR e o IPCA, sendo que o IPCA corrige adequadamente, convenhamos, a desvalorização da moeda, e o outro não, está estagnado, não corrige. A Constituição e o direito em geral, a Constituição é cheia de dicotomias, e a gente tem que resolver, fazer opção por um dos polos contrapostos naturalmente. Olha, direito constitucional e infraconstitucional, direito público e direito privado, administração pública e iniciativa privada, administração pública direta, administração pública indireta, trabalho, capital, empregador, empregado. É assim a Constituição, cheia de dicotomias. Agora, ela tem os critérios de resolução de impasse. Ela diz, no caso concreto, para o caso concreto, qual a saída. Por exemplo, há critérios, o que eu quero dizer, há critérios de resolução de impasses na Constituição. Critérios técnicos, dogmáticos, imperativos. É preciso ver quais são as prioridades da Constituição para resolver os impasses. Veja em matéria de trabalho. O que é que diz a Constituição? Prestígio máximo. O trabalho, seja o autônomo, seja o contratual seletista, né? Trabalhista propriamente dito, empregatício, né? O trabalho em caráter empregatício, recebe da Constituição, o trabalho, esse prestígio de ali comparecer nela, a Constituição, como fundamento da República, fundamento do Estado Democrático de Direito. Inciso 4º do artigo 1º. Depois a gente vai para o artigo 170 e vai ver que toda a ordem econômica tem por base a valorização do trabalho e a livre iniciativa, para conferir a todos existência digna, ou seja, materialmente digna. As necessidades do corpo, em primeiro lugar. Né? Copo vazio não se mantém de pé, não se diz isso, não é corpo vazio eu acho que diz isso. Estômagos vazios têm o mais curto dos pavios. Você está falando de crédito de caráter alimentar. O alimentar é para dotar o corpo, sobretudo, né? Suprir de sua necessidade mais elementar, que é de subsistência no plano físico biológico mesmo. Sem alimento, tudo mais é nada. Né? Necessidades materiais básicas do indivíduo e da família, do trabalhador e de sua família. A Constituição vai para o artigo 193 e diz que, aliás, antes disso, ainda na cabeça do artigo 170, viu, doutora Noêmia, presidente, né? A ordem econômica tem por base a valorização do trabalho, valorização, ou seja, prestígio, promoção e tutela, prestígio, e da livre iniciativa, com o fim, né, de assegurar a todos existência digna, ou seja, existência materialmente digna, conforme os ditames da justiça social. Olha o constitucionalismo social de novo. Uma sociedade justa, artigo 3º, inciso 1º. E os seguintes princípios. E vem princípios que humanizam o capital, que socializam o capital. Nós não temos no Brasil, à luz do artigo 170, notadamente, um capitalismo singelo. Não existe no Brasil um capitalismo. Nosso regime é de capitalismo social. Não existe no Brasil uma economia singela de mercado. Não é isso.
Que os economistas digam isso, os cientistas políticos digam isso, tudo bem. Os jornalistas digam isso. No Brasil, o que existe, à luz do artigo 170, é uma economia social de mercado. Daí a Constituição estabelecer aqueles 9 princípios, que são elementos conceituais da ordem econômica. Não existe a ordem econômica de um lado e esses 9 princípios do outro. Não. Tudo é um, holisticamente, sistemicamente, imbricadamente. Imbricadamente. Soberania nacional, propriedade privada, aí vem valores, função social da propriedade, livre concorrência, e vem, não é? Defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução de distâncias sociais e regionais, e vem uma norma de democracia interna, para prestigiar quem está na base. Busca do pleno emprego, antes disso, busca do pleno emprego. Olha que reforço de prestígio à valorização do trabalho. Busca do pleno emprego. E essa norma de fechamento da principiologia da ordem econômica, de democracia interna do capital, dizendo que as empresas de pequeno porte, e com o artigo 179 da mesma ordem econômica, as microempresas, elas receberão do Estado um tratamento tão diferenciado quanto favorecido, em termos de crédito, política creditícia, política previdenciária, política administrativa, não é? Política tributária. Olhe como é uma Constituição que humaniza o capital, faz do capital. Verdade, ministro. Então, quando você vê isso, os critérios de resolução de conflitos, de dicotomias, já estão na Constituição. Só para terminar essa primeira parte, aí você vai para o artigo 7º da Constituição e diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria, não é a pioria. Eu estou falando pioria, é um neologismo intencional, né, da sua condição social. Você vai para... Aí vem 34 direitos explícitos. Por quê? Porque na relação capital-trabalho, ou na relação empregado-empregador, quem está na cúpula é o capital. Quem está na cúpula da relação, no ápice, na fronde, no topo, é o empregador. Quem está na base é o trabalhador. Quem está na base é o empregado. E como democracia é prestígio das bases e limitação das cúpulas, por definição, basta consultar Norberto Bobbio, né? A Constituição só pode ser interpretada para resolver conflitos na perspectiva desses dispositivos que já estabelecem um tratamento diferenciado e favorecido para quem está na base. No caso, os empregados. Então, entre esses dois critérios de atualização da moeda, é evidente que, como imperiosa política judiciária, a decisão há de prestigiar o IPCA, por critério diretamente constitucional. É como penso Ministro, nessa primeira rodada de perguntas. Nós temos defendido isso, ministro, que os créditos trabalhistas, exatamente porque são créditos de natureza alimentar, não interessa o título que esteja lá, férias, 13º, indenização, horas extras, eles são de natureza alimentar, porque a gente não devolve para aquele que necessita do trabalho para viver o trabalho já despendido. De maneira que tudo que se paga, se indeniza ou se devolve ao trabalhador pecuniariamente, se está devolvendo uma energia de vida que ele despendeu e que não retorna mais. Então, nós temos defendido que o crédito trabalhista, juridicamente falando, ele não pode ser encarado como uma subclasse de crédito, que os direitos trabalhistas também não podem ser uma subclasse de direitos sociais. E aí, ministro, voltando à questão mesma do âmbito da ordem econômica, é importante talvez a gente fazer um link com o momento que nós estamos vivendo da pandemia. Por que eu digo isso? Porque, de certa forma, os últimos dados estatísticos da semana passada revelaram que, pela primeira vez em muitos anos,
nós temos mais desempregados do que empregados no Brasil. E já que nós estamos, pelo menos nós, os juristas, nós não estamos autorizados a não considerar que o nosso capitalismo é um capitalismo social, como o senhor disse, que alguém considere que é outro capitalismo, mas nós, os juristas, Exato. afiançados da Constituição, nós não estamos autorizados a pensar num outro modelo que não o capitalismo social. Perfeito. Surgem alguns problemas. Quais problemas, ministro? Uma grande confusão jurídica sobre o que é o direito ao emprego do que é o direito ao mero posto de trabalho. E mais, parece que sobe no país com muita envergadura um discurso do custo econômico dos direitos. Vale dizer, o direito só existe a depender se ele custar mais ou menos. E a gente chega no limite do argumento ad terrorem. É assim, ou posto de trabalho ou isso. Então, ou desemprego ou essa situação. Daqui a pouco, ministro, estamos no limite. Ou se aceita certa condição ou é escravidão. Por incrível que pareça, esse tipo de argumento tem sido tomado como argumento jurídico, quando argumento jurídico ele não é. Nós estamos numa fase em que, às vezes, as coisas fora do lugar aceitam que alguém, um jurista, um julgador, diga que o argumento é metafísico. Quando nós, os juristas, e nós, os julgadores, só estamos autorizados a julgar na cartilha da Constituição. E eu queria ouvir do senhor, ministro, como sair disso que eu estou chamando de um ambiente das cordas, né? Um ambiente encurralado, em que se diz assim, melhor isso do que o desemprego, melhor isso do que ficar sem nada, melhor isso do que aquilo. Quando a Constituição que o senhor nos apresenta, ministra, é essa, a Constituição da felicidade civilizatória, humanista, preocupada com as pessoas que necessitam do trabalho para viver e com a sua dignidade. Mesma linha, concordo, assina embaixo. Eu não complementei na última intervenção, minha, lógico, uma outra norma paradigmática, diretamente constitucional, matricialmente constitucional, veiculada pelo artigo 93 da Constituição, e ainda uma vez prestigiadora do trabalho. Diz assim, vou dizer de memória, a ordem social tem por base o primado do trabalho. Olha, isso não é um convite à reflexão. Isso não é uma proclamação retórica. Isso não é um discurso para inglês ver, né? Isso é um enunciado constitucional dotado de musculatura, de bíceps normativo. Tudo na Constituição é norma. E os princípios são super-normas, numa visão pós-positivista, evidentemente, que epistemologicamente é a correta. Diz ali que a ordem social tem por base o primado do trabalho, ou baseada no primado do trabalho, tem por fim o bem-estar e a justiça sociais. Olha o constitucionalismo social de novo. Olha o bem-estar material de novo, que tem primazia. Dizia o poeta Walt Whitman, norte-americano, o seguinte, o corpo é o que há de mais sagrado. O corpo é o que há de mais sagrado. As necessidades dele são de primeiríssima prioridade. O caráter alimentar do salário, no âmbito de uma relação de emprego, empregatícia, portanto, está reconhecido pela Constituição com explicitude. Artigo 100 e parágrafo 1º, o caráter alimentar. E nada é mais elementar à vida em sentido biológico, corporal, portanto, do que o alimentar. Por definição, nada mais é elementar do que o alimentar. E nesse cotidiano nosso, que é inevitavelmente permeado de contraposições, de polos naturalmente contrapostos, volto a dizer, é da natureza do direito. Por exemplo, há uma subdicotomia entre trabalho e capital.
trabalho como gênero, trabalho e emprego. Todo empregado é um trabalhador. Nem todo trabalhador é um empregado. A Constituição é cheia, volto a dizer, dessas dicotomias. Mas ela própria contém os critérios de resolução de conflito pelas prioridades por ela estabelecidas, em favor do trabalho, por exemplo, em favor do emprego. O emprego tem ao seu dispor, não é? Ao seu favor, de cara, ali no artigo 7º, 34 dispositivos. E ali se fala de quê? De irredutibilidade de salário, por exemplo, de irredutibilidade de jornada, de diminuição, claro que com exceção, não é? Mediante decisão por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ali se fala, não é, de proteção do trabalho, por exemplo, da mulher. Ali se fala de proteção do emprego contra a automação, o fenômeno da automação. Em condições de atender às necessidades, não é, básicas do trabalhador e com sua família, com saúde, com educação, com transporte, com lazer. Olha, com uma Constituição. E quando ela diz salário mínimo, não admite submínimo. Não há o submínimo para a Constituição. Assim como não há o sobreteto. O sobreteto, não há o teto de que fala a Constituição, teto remuneratório no âmbito do serviço público, não comporta a categoria do sobreteto. E o salário mínimo não comporta a categoria do submínimo. Então, veja nem o puxadinho, nem o subsolo, né, ministro? Hein? Nem o puxadinho, nem o subsolo. Nem o puxadinho, nem o subsolo. Porque subsolo não é vida. E se você, nesse puxadinho, chamemos de sótão, se você abrir uma claraboia, não é, no teto, uma claraboia, aí não há mais limite de nada. O infinito passa a ser o limite e o infinito não é limite. Então, eu, quando trabalhava no Supremo e no TSE, e que me via diante desses impasses, eu dizia, senhores ministros, por paradoxal que pareça, a nossa opção aqui é entre o certo e o certo. Porque uma opção tem fundamento constitucional, a outra opção tem fundamento constitucional. Mas nós precisamos optar, decidir. Não é? Uma escolha, qual é a escolha correta entre essas duas vertentes? Aí eu dizia, aquela que mais vitalize a Constituição e que mais vitalize os princípios da Constituição e que mais vitalize, tonifique, robusteça os princípios fundamentais da Constituição. Porque com esse critério de resolução de conflitos, objetivos, os critérios, que a partir da Constituição, das prioridades nela estabelecidas, nós imprimiremos a ela maiores ganhos de funcionalidade. Então, a gente tem que entender o dispositivo isoladamente, constitucional, o dispositivo em bloco, aquele grupo de dispositivos de conteúdo convergente, e o sistema constitucional como um todo. Temos que ler nas linhas e nas entrelinhas, na parte e no todo, no texto e no contexto, mas tudo a partir de critérios constitucionais. Então, chegaremos a uma decisão técnica, científica e justa e objetiva, sem fulanização, sem espaço para ativismo judicial, naquele sentido de que o ativismo judicial implica o judiciário a aportar para o direito positivo interpretado um conteúdo que não está lá no direito. É o julgador fazer da sua vontade subjetiva a vontade objetiva da norma que ele deve interpretar e aplicar. Isso é E esse proibido. É um risco democrático, né, ministro? Esse é um risco para a democracia. Mas não confundir ativismo, que é ir além do texto, ir além do bloco de normas, ir além do sistema normativo, não confundir ativismo com proatividade interpretativa. Proatividade é o esforço para não ficar aquém do texto interpretado, aquém do bloco
de normas aquém do sistema normativo como um todo. O juiz não vai além, mas não deve ficar aquém, né? Ele não deve tirar por menos, portanto. E, ao fazer isso, né, o juiz atualiza a Constituição na significatividade dela. Não que aquele conteúdo normativo já não estivesse na Constituição, já estava ali, mas não se dava ao conhecimento do aplicador, porque o aplicador ou era apressado, ou era comprometido ideologicamente, ou partidariamente, ou tinha receio de desagradar, ou tinha uma vontade, digamos, doentia, até personalística, de agradar fulano, beltrano, cicrano. Quando um velho texto sob um novo par de olhos ganha um significado que parece novo, mas não é novo. Apenas o intérprete proativo, ele desentranha do texto, do bloco de normas, do sistema normativo como um todo, angulações normativas antes insuspeitadas, mas que já estavam lá. Isso é proatividade, isso não é ativismo judiciário. E a Constituição se presta muito para isso, porque é uma Constituição tão materialmente expandida, quanto principiologicamente copiosa, rica. É uma Constituição que demanda tempo para ser conhecida, com mais detença, com mais propriedade, com mais foco, com mais largueza. O tempo se vinga das coisas feitas, Noêmia Porto, sem a colaboração dele, dizia o jurista uruguaio notável Eduardo Culturi, né? O tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Esse marco de 31 anos de Constituição, para você, para mim, para quem nos ouve individualmente, é alongado. Eu tenho um irmão muito querido que se foi com 29 anos. Mas é preciso distinguir outra dicotomia, o meu tempo individual e o tempo histórico. O tempo histórico é o tempo da coletividade. Esse marco de 31 anos é muito curto na perspectiva do tempo histórico, embora possa ser muito longo na perspectiva do tempo individual. Então, essa Constituição ainda vai render muito, muito. Ela é maravilhosamente virtuosa, riquíssima de conteúdos, volto a dizer, democráticos, civilizados e humanistas. Aos poucos é que nós vamos nos apropriando, vamos, digamos assim, prospectando esse veio profundo de normatividade benfazeja, intrinsecamente valiosa, porque é bom para cada um, é bom para todos, esse veio que está aqui na Constituição. Pois é, ministro, agora eu fiquei pensando no que o senhor falou sobre uma responsabilidade dos juristas de não ficarem aquém da Constituição. Pensei nisso agora, porque, vez por outra, quem gosta do direito constitucional e fala com empolgação da Constituição de 88, como o senhor fala, adora mencionar os muitos ineditismos da Constituição Federal de 88, né? Ela é inédita muitas vezes. Ela é inédita quando prevê pela primeira vez o mandado de segurança coletivo. Ela é inédita quando traz o instrumento do habeas data. Ela é inédita quando passa a prever a omissão legislativa inconstitucional como uma categoria jurídica atacável por mandado de injunção, por adim por omissão. E aqui a gente podia falar de muitos ineditismos da Constituição Federal de 88. Mas é impressionante como eu ouço muito pouco um ineditismo dessa Constituição. Qual o ineditismo? O de tratar o trabalho como direito fundamental. E aí eu me lembro de uma expressão do senhor, quando o senhor fala do artigo 5º da Constituição, que é o artigo que inaugura o título dos direitos e das garantias fundamentais, como o senhor costuma dizer, que ela não é uma norma de clausura, mas ela é uma norma de abertura. Isso. E essa abertura, que está no artigo 5º e que não é uma clausura, está também no artigo 7º da Constituição, que é o nosso artigo aqui, sobre um regime constitucional do trabalho. É claro, a Constituição faz uma opção pela empregabilidade, ela faz uma opção pelo emprego, mas ela também protege o trabalho lato sensu
naquela Perfeito. perspectiva da melhoria da condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas, Perfeito. infelizmente, não é exatamente isso que nós temos percebido, notadamente em normas infraconstitucionais. Há quase uma negativa de texto expresso da Constituição. Por exemplo, na desvalorização da autonomia negocial coletiva, na problemática da atualização dos créditos trabalhistas, numa falta de regulamentação da proteção contra a automação, a dificuldade que nós temos no Brasil de impedir as dispensas arbitrárias ou sem justa causa, apenas para dar alguns exemplos. Mas eu queria ouvir o senhor falar sobre aquilo que não é uma clausura, é uma abertura do artigo 5º, mas também está presente no nosso, então, inédito artigo 7º, porque Isso. pela primeira vez uma Constituição trata o trabalho como direito fundamental. Perfeitamente. A Constituição faz do trabalho, dessa dicotomia e do capital, fundamentos, né? Um dos fundamentos do Estado democrático de direito. É o artigo 1º, inciso 4º. E fez bem, porque é preciso dizer que o trabalho como é necessário, como digamos, meio de vida. O bom é que seja meio de vida e razão de viver, né? Isso é o ideal. Mas é meio de vida, meio de subsistência material. E seja o trabalho autônomo, seja o trabalho assalariado. E a livre iniciativa, porque os empresários, são empreendedores econômicos, eles combinam os fatores da produção, capital, trabalho, natureza, tecnologia, conhecimento, por vocação. Eles nascem para o fenômeno da produção. É preciso fazer da livre iniciativa fundamento mesmo, tanto da ordem econômica quanto da República Federativa do Brasil, ou do Estado Democrático de Direito. Mas os empresários, eles já têm seu modo de se relacionar com o Estado, digamos, de modo a receber do Estado incentivos, estímulos. Por exemplo, a Constituição diz que, no artigo 174, que o papel do Estado é normativo e regulador. A função do Estado é normativa e reguladora. Não é produzir bens, faz por exceção. E, cabendo ao Estado, como instância normativa e fiscalizadora, trabalhar no plano dos incentivos da fiscalização e do planejamento. Um planejamento que é facultativo para os empresários e obrigatório para a iniciativa pública. E aí, por políticas de incentivo fiscal, os empresários são estimulados. Aí vem desonerações fiscais, vem redução de base de cálculo, vem dispensa vem créditos bancários, vem incentivos tributários propriamente ditos, administrativos. O empresário já tem o seu modo de relacionar com o Estado, recebendo do Estado proteção, recebendo do Estado promoção. Agora, os empresários são empoderados por definição. Daí se falar de poder econômico, e a Constituição fala de poder econômico 2 vezes. Inclusive diz abuso do poder econômico. Fala num dos parágrafos do artigo 173 e fala no parágrafo de número 10 do artigo 14 como causa até de perda de mandato eletivo, de impugnação de mandato eletivo. O detentor da livre iniciativa, aquele que explora a livre iniciativa, é empoderado por definição, por natureza. E ele recolhe tributos, ele supre necessidades do mercado, abastece os consumidores, ele desenvolve tecnologia, ele emprega, e na relação de emprego ele é quem está por cima, ele conduz a relação de emprego a uma relação de hierarquia, ele remunera, ele promove, ele fiscaliza, ele estimula, ele penaliza, né? E dizia
emblematicamente Lacordaire, na relação entre o fraco e o forte, ele também dizia entre o pobre e o rico, na relação entre o fraco e o forte, a liberdade é que escraviza, a lei é que liberta. E, nesse caso, a lei é a Constituição. A Constituição tem que entrar na relação capital-trabalho e na relação empregado-empregador para favorecer quem está por baixo, quem está sub e nem quem está sobre, quem está sob e não quem está sobre. Porque um dos conceitos da democracia é exatamente esse. Né? Democracia, dizia Norberto Bobbio, é o movimento, o fluxo que o poder assume ascensionalmente, de baixo para cima, no plano da legitimidade. Mas ele tem que prestigiar essas bases e limitar quem está na cúpula. Então, é da ordem natural das coisas, quase que seria um direito natural, que a Constituição reproduza, veicule esse tipo de filosofia de vida. O parágrafo 1º do artigo 5º, a que você se refere, diz assim: os direitos e garantias constitucionais, não diz os direitos e garantias individuais e coletivos. O capítulo de número 1, do título de número 2, se chama dos direitos individuais e coletivos. Mas essa norma a que você se refere é transtopográfica. Vai alcançar todos os direitos consagrados pela Constituição, sobretudo os do artigo 2, pelo menos, né, ministro? Artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, até o artigo 17. Olha, os direitos e garantias constitucionais, não só individuais e coletivos, têm aplicação imediata. Parágrafo 1º. Por que imediata? Você já disse. Porque se não houver condições na própria Constituição ou nas leis para o pleno desfrute deles, a Constituição mesmo havia esse remédio chamado mandado de injunção, ou havia esse remédio chamado ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Sem falar nos remédios heróicos do mandado de segurança, do habeas corpus, do habeas datas e por aí vai. Mas o parágrafo 2º diz que aquele rol de direitos, 78 direitos ali do artigo 5º, não exclui outros decorrentes dos princípios, dignidade da pessoa humana, por exemplo, do regime, que é o democrático, e dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil faça parte. E você lembrou bem, o parágrafo 7º repete o artigo 7º, cabeça, dizendo que os direitos trabalhistas ali listados, eles são apenas exemplificativos, porque não são excludentes de outros que visem a melhoria da condição social dos trabalhadores urbanos e rurais. Agora, a resposta, o pano de fundo, a inspiração, é porque são direitos fundamentais. Você lembrou bem, como é o nome do título de número 2? Dos direitos e garantias fundamentais. Os sociais no meio. Por que fundamentais? Primeiro, porque eles relançam o discurso do título número 1. Como é o título de número 1 dos princípios fundamentais. Princípios. Fundamentais. Isso. O mesmo adjetivo fundamental no plural. O mesmo adjetivo do título 1 do número 2. Os princípios fundamentais do título 1 seriam bolhas normativas, vazios, vãos, ocos normativos. Não tinham musculatura normativa, não teriam, se não fossem vitalizados, densificados pelos direitos do título de número 2. Os direitos, no número 2, a Constituição relança o discurso do número 1 para aportar conteúdos para eles, os títulos de número 1, do título 1º, os direitos do título 1º. E aí, a Constituição diz, são fundamentais também, o não verbal dela é esse, a lógica da Constituição. Os direitos são fundamentais, por que fundamentais? Aqueles direitos e garantias, os sociais no meio. Porque fundamentam a personalidade humana, elementarizam a personalidade estruturam a cidadania, humana, né, estruturam tanto a cidadania quanto o indivíduo. Porque você, antes de ser cidadão, antes de ser agente, antes de ser trabalhador, antes de ser mãe, antes de ser juíza, antes de ser agente, portanto, você é gente. O indivíduo é gente. O trabalhador, o juiz, o cidadão, eles são agentes. Né? Assim como a nação é mais do que o Estado, o Estado é mais do que o governo é mais do que o presidente, o agente
é menos do que gente. Gente é mais do que agente. Gente é aquele mínimo, aquele mínimo necessário. O agente é um plus. Então, a Constituição diz, sem direitos fundamentais, elementarizadores, portanto, da personalidade humana, o indivíduo se reduziria a subindivíduo e o cidadão se reduziria a subcidadão. Então, você tem que interpretar a Constituição na perspectiva do favorecimento dos direitos fundamentais. Seabra Fagundes dizia que era preciso interpretar esses direitos, naquela época dele não chamado de fundamentais, e sim de individuais. Era preciso interpretar generosamente. O generosamente aí, advérbio, não é uma categoria humanista, simplesmente filosófica, espiritual, é técnica, é científica. Os direitos e garantias fundamentais... É norma jurídica que vale, né, ministro? Eles têm que ser interpretados à larga, à solta, até porque são os individuais oponíveis ao Estado, detentor do poder político, está na cúpula, empoderado por definição. E porque eles não só os direitos fundamentais, eles são oponíveis ao Estado, como alguns deles, como sociais, obrigam que o Estado saia da sua inércia e entre em campo no âmbito das chamadas ações distributivistas de riqueza e de renda. Até porque os direitos sociais são a condição material objetiva de desfrute dos direitos individuais. Os direitos individuais estão apenas no plano da eficácia. Os direitos sociais estão no plano da efetividade. Conciliação entre direito e vida, entre direito e justiça. Olha, quando eu falei para você que o nosso Estado democrático é a menina dos olhos da Constituição, é o princípio dos princípios, é o princípio continente de que tudo mais é conteúdo, seja no plano dos institutos, seja no plano das instituições. Aí eu disse a você e a todos, não é, Noêmia Porto? Estou chamando de você porque você é muito mais nova do que eu, me sinto à vontade para dizer isso. Pode me chamar como o senhor quiser. O Estado democrático é chamado, é adjetivado de Estado democrático de direito no artigo 1º, cabeça, por explicitude. Mas por implicitude, logicidade, ele é o Estado de direito democrático. No artigo 3º, cabeça. Dessa dicotomia, Estado democrático de direito e Estado de direito democrático, resulta um ponto de unidade. As dicotomias existem para se compor numa unidade. Né? Por exemplo, óvulo e espermatozoide são dicotômicos no ponto de partida das coisas, da genética, da geração da vida humana. Mas quando eles se fundem numa unidade, essa unidade se chama embrião, ou zigoto para o embrião dos primeiros dias. Esse embrião é um salto quântico. Os polos originários se imolam, saem do mapa, para render homenagem ao ponto de unidade superior em qualidade, superlativamente uma terceira dimensão quântica, porque em toda unidade de polos contrapostos há um sobrepasso. Então, Estado democrático de direito, primeiro polo. Estado de direito democrático, segundo polo. Qual é o ponto de unidade? Estado de justiça. Estado de justiça. E no âmbito do Estado de justiça, qual é o patamar, o topo, o ápice? Estado de justiça social. Porque está dito assim na cabeça do artigo 170 e está dito assim no artigo 193, com a expressão justiça social. Então, se a Constituição foi interpretada por esse prisma da sua sistematicidade, da sua principiologia, exigente de interpenetração, de interreferência de princípios, subprincípios e normas, como critério científico de interpretação dela, Constituição e de todo o direito, nós sairemos desse estado ainda subdesenvolvido de vida para um patamar de estado plenamente desenvolvido. O céu vai querer morar no Brasil, porque nada melhor do que viver no Brasil sob o estado de justiça e nesse âmbito de justiça social. Todos ganham se todos ganham. Isso é filosofia da abundância. Ninguém perde se ninguém perde.
além de ser certo, distribuir riqueza, patrimônio, é inteligente. Porque nós, se não distribuirmos riqueza num país tão populoso como o nosso, nós estaremos num barril de pólvora. Olha o que está acontecendo agora com a Covid-19, Uma escancarando convulsão essa social ignomínia premente, nacional, essa desonra nacional, que é a desigualdade brutal entre uma minoria de riquíssimos, microminoria, e uma macro-maioria de pessoas sequer remediadas. Esse é o nosso desafio. Ministro. O senhor sabe que é inacreditável, mas o nosso tempo está finalizando. Eu estou achando inacreditável, porque eu estou gostando tanto de ouvi-lo, ministro, e nessa última etapa agora que o senhor falou, existem muitos desafios. Por exemplo, a livre iniciativa, validamente, pode e deve ser fomentada pela política estatal. Perfeito. O problema é quando esse fomento se dá ao custo dos direitos das pessoas que precisam do trabalho para viver. Perfeito. O senhor mostra essa questão da justicialidade dos direitos sociais, o que inclui os direitos trabalhistas, um direito de classe A, um direito de cidadania, e não uma subclasse de direitos, né? Os direitos trabalhistas têm esse patamar constitucional. Mas, ministro, como nós estamos nos encaminhando para o final, em razão do tempo, eu não posso deixar de encerrar sem ouvi-lo sobre uma coisa que nós conversamos e eu gostei muito e eu prometo assistir, porque quando estávamos dialogando sobre esses desafios dos direitos trabalhistas, do crédito trabalhista como crédito alimentar, dos direitos trabalhistas como direitos de cidadania, a justicialidade dos direitos sociais, a questão do fomento à livre iniciativa não poder se dar ao custo do trabalho do trabalhador. Eu me lembro que o senhor me falou assim, olha, existe um filme de 1979 com a Shirley MacLaine, Muito Além do Jardim. O senhor me falou do filme para falar da vida e para falar do direito. E eu queria compartilhar com quem está nos assistindo essa sua reflexão, que, como é típica do senhor, é uma reflexão profundamente humanista. Então, ministro, com essas palavras, eu queria ouvi-lo, sabendo que a gente está se encaminhando para os 5 minutos finais. Tá certo, presidente. Você falou bem da livre iniciativa. Os empresários são empresários por vocação. Subtrair deles a possibilidade, proibir a eles a possibilidade de exercer sua vocação é uma violência. Eles também têm o direito fundamental de realizar, de se realizar, todos se realizarem, né, naquilo que corresponde à vocação deles. Eles nasceram para isso. Por exemplo, eu não sou empresário, mas eu conheço empresários que são inteligentes, operosos, criativos, buscam aplicar a Constituição, praticar a filosofia da abundância e não da escassez. Qual é a filosofia da abundância? Eu ganho se todos ganham. Não é? Um mercado de consumo ampliado, pujante, tonificado, é ruim para quem? Para ninguém. Ninguém perde se ninguém perde. Agora, ali naquele limite da inconciliabilidade entre um direito ou entre um interesse de um polo e o interesse do outro, o intérprete só pode se orientar pelos critérios já estabelecidos na Constituição. E a Constituição sai em defesa de quem está na base e não de quem está na cúpula. E tem que ser assim mesmo. E há de ser assim mesmo. Agora, quanto ao filme, Muito Além do Jardim, é um convite para que a gente alargue o visual de análise de tudo, não é? De conhecimento de tudo. Por exemplo, nós estamos nessa ambiência de pandemia, quase todo mundo confinado, recluso. A gente está vendo um tempo externo a gente sombrio, né? Um tempo de crise,
crise sanitária, crise econômica, social, política. Né? Mas há um tempo que precisa ser descoberto ou redescoberto. A dicotomia tempo externo, tempo interno. Nós temos um tempo que é nosso, uma interioridade a explorar. É preciso conversar com seus próprios botões, bater perna dentro de si mesmo, não é? Circular pelos quarteirões da sua própria alma, conhecer o tempo externo e autoconhecer-se. Esse autoconhecimento é no plano interno, para ver se saímos dessa todos ressignificados, reinventados, não é? Amadurecidos, mais humanizados. E quando me pedem para falar sobre esses temas, eu tenho um ancoradouro. Não abro mão disso. Seja qual for o tema da vida, se ele é intrinsecamente relevante, ou seja, relevante por definição, porque interessa a cada um de nós e interessa a totalidade, a coletividade como um todo, o que é intrinsecamente valioso, meritório, é o ponto de unidade entre o individual e o social, entre a centralidade individual e a coesão social. Tudo que está aqui na Constituição como princípio é esse tipo de ponto de unidade. É meritório por si mesmo. É valioso por si mesmo. E como a Constituição é a lei das leis, é a mais legítima das leis, é a lex máxima, lex legum, a única lei que não tem número, por ser número único, primus inter pares, é igual à nação de que ela proveio, de cuja vontade normativa ela proveio. A nação é única. A Constituição é única. Então, ela é tão legítima quanto objetiva aqui à minha disposição, à disposição sua, de todos nós, teóricos e operadores do direito. Então, eu vou à Constituição diretamente. Se eu posso me apegar com Deus, na linguagem religiosa, que é a Constituição, por que vou me apegar com os santos? Eu vou diretamente a Deus, que é a Constituição. Então, eu me despeço de vocês com esse discurso que tem sido a minha prática. Não é? A solução mora ao lado, é a Constituição. A Justiça do Trabalho tem tudo a ganhar com o conhecimento mais aprofundado da Constituição. A Constituição tratou bem a Justiça do Trabalho, mesmo emendada, ampliou até as competências da Justiça do Trabalho. E cuida do trabalho com um carinho especial. Em tantas passagens, né? Até no âmbito do Poder Executivo, nas competências materiais da União, diz organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Quantas passagens constitucionais de tutela e promoção do trabalho. Vamos conhecer mais a Constituição e nós estaremos servindo aos trabalhadores, aos empregados e também aos empresários, por um modo conciliado. Muito bem, ministro. Obrigada. Deixo aqui o meu abraço, minha gratidão por esse evento e espero que todos que nos assistiram estejam bem. Nos vemos, ministro Aires. Até mais. Vou me despedir porque deu tempo no Instagram. Até logo. Até logo.